Olá, bem-vindos a mais uma aula de Química do site Quadro. Hoje nós vamos falar sobre os modelos atômicos. Vamos resumir em três modelos atômicos: o modelo de Dalton, o modelo de Thomson e o modelo de Rutherford-Bohr. Nos livros didáticos vocês podem ver em separado os modelos de Rutherford e o modelo de Bohr. Mas como o modelo de Bohr é complementar ao modelo de Rutherford, então eu coloquei eles aqui nessa aula juntos, tá bom? Bom, o Dalton foi o primeiro aí a determinar um modelo de átomo e ele considerou o átomo como uma partícula indivisível. Inclusive, o nome átomo quer dizer indivisível, tá? Então, o Dalton ele considerava o átomo uma partícula que compunha toda a matéria existente e que essa partícula ela era indivisível, era a menor partícula aí presente na matéria. E além disso, essa partícula era neutra. Então, para Dalton, um pedaço aí, por exemplo, de chapa de metal, ele continha aí os elétrons assim bem, os prótons, desculpa, os átomos assim, ó, bem próximos uns dos outros, tá? E cada partícula dessa, cada átomo desse era totalmente indivisível e neutro. Daí veio Thomson desenvolver o segundo modelo atômico. E na época de Thomson, alguns fatores relacionados aí à composição da matéria já eliminavam a ideia de um átomo indivisível. Um deles era a radioatividade, que é a propriedade que alguns elementos químicos possuem de emitir partículas e radiações. E eles conheciam, por exemplo, que o elemento polônio emitia partículas de carga elétrica positiva, que eles chamaram de partícula alfa, ou seja, o átomo era divisível. E eles também já conheciam soluções, já sabiam diferenciar algumas soluções que deixavam ou não passar a corrente elétrica, né? Por exemplo, eles identificavam que a solução de água com sal permitia a passagem de corrente elétrica, enquanto uma solução de água com açúcar não permitia. Então, eles atribuíram essa passagem da corrente elétrica a partículas carregadas. Quando uma substância, uma solução, não permitia passagem de corrente é porque ela era neutra, ou seja, existia uma natureza elétrica da matéria em que algumas substâncias possuíam aí os chamados íons, os de carga elétrica positiva determinados de cátion e os de carga elétrica negativa determinados ânions, que permitiam a passagem de corrente elétrica. Então, algumas substâncias, né, elas permitiam aí a transmissão de eletricidade. Daí, o modelo de Thomson veio com uma novidade, que o átomo possui uma grande massa positiva e que nessa massa, em meio a essa massa, havia então cargas negativas, que eram as cargas que permitiam aí a passagem de corrente elétrica. Esse modelo de átomo também era um átomo neutro, mas porém divisível, com uma massa positiva, que eu desenhei em azul, e com as cargas elétricas negativas que neutralizavam aí a massa positiva. Já o Rutherford realizou um experimento porque até o modelo de Thomson os átomos também eram organizados como no modelo de Dalton, né? Os átomos que compunham a matéria ficavam assim bem próximos, bem justapostos. Mas Rutherford realizou um experimento, que é o que nós vamos ver na próxima aula, que provou que o átomo, não é tão denso assim, que existem espaços vazios e que a organização aí vai permitir a passagem de partículas por entre os átomos que compõem os materiais. Então, isso nós vamos ver na próxima aula. Fiquem por aí e bons estudos!